Olá, meu nome é Jéssica, eu estou representando o meu grupo. Somos do curso de Pedagogia e vamos falar um pouco sobre a teoria cognitiva social de Albert Bandura. Temos como a disciplina de Psicologia na Educação, ministrada e orientada pelo professor Dr. Marcelo de Abreu César. Nesta apresentação, iremos explicar um pouco o que é a teoria social cognitiva, como que é a autoeficácia e motivação no ensino e aprofundar alguns conceitos dessa teoria, como a reciprocidade triádica, a aprendizagem de forma atuante e vicariante, a modelação, fatores que influenciam os efeitos da modelação, reformulação do conceito de reforço, a percepção de autoeficácia e motivação na teoria cognitiva social, a autoeficácia e motivação na escola. A nossa preocupação com o tema foi referente à compreensão do texto e explicá-lo da melhor maneira para facilitar o entendimento de todos sobre essa teoria. A importância do tema está propriamente dito na relevância em que é abordado a teoria e as suas contribuições para a educação. Nossos objetivos é apresentar a teoria de Albert Bandura, compreender o estudo do comportamento social, compreender como a teoria da autoeficácia pode ser aplicada no ensino. Teoria cognitiva social. Essa teoria ela foi criada pelo psicólogo Albert Bandura, que é mundialmente conhecido e se encontra vivo até o dia de hoje. Bandura desenvolveu uma teoria que buscava explicar o comportamento humano em diversos contextos. Teoria cognitiva social, primeiramente ela não tinha esse nome. Até a década de 80, era chamada de teoria da aprendizagem social. Bandura teve o seu processo investigativo com base no behaviorismo radical, que dava conta dos processos de aprendizagem. Mas, em um determinado momento, Bandura viu que estava difícil para continuar dentro dessa análise do comportamento que ele estava junto com Skinner. Por quê? Porque ele acreditava em um processo que Skinner negava, que é o processo de modelação. Pois Skinner não admitia que o comportamento de outra pessoa seria capaz de influenciar na frequência do comportamento de um indivíduo. Foi aí, então, que as duas abordagens se dividiram. Durante as suas pesquisas, Bandura definiu diversos conceitos, mas apenas em 86 ele transformou na teoria cognitiva social. A teoria cognitiva traz a ideia que o comportamento humano está intimamente relacionado com os aspectos sociais e os aspectos cognitivos. Busca compreender o comportamento humano em relação à sua aprendizagem. Bandura diz que o indivíduo aprende pela observação e modela o seu comportamento através da observação dos comportamentos de outras pessoas. A teoria cognitiva social ela é mediada pela reciprocidade triádica, que é a pessoa, o comportamento e o ambiente. Essa reciprocidade ela é equivalente em cada um dos três fatores, ou seja, elas sempre são recíprocos nessa tríade, sempre andam juntos. Esse estímulo de comportamento é mediado pela tríade do homem, né, da pessoa, que são os fatores pessoais, o ambiente, que são as condições daquele momento, e o comportamento que o sujeito emite naquele momento. Na teoria cognitiva social, existem duas aprendizagens, que são a aprendizagem de forma atuante e a aprendizagem de forma vicariante. A aprendizagem atuante é quando o sujeito aprende na prática, ou seja, fazendo e experimentando as suas consequências. Nesse caso aqui da imagem, onde a criança ela está vendo ali uma tomada e ela, por curiosidade, é uma criança, então ela está vendo ali a tomada e ela vai colocar o dedo. Ela colocando o dedo, ela vai ter ali uma consequência, que é o quê? Do choque. Então, por essa consequência,
ela vai ter uma experiência negativa. Então, ela sabe que ela não vai colocar o dedo novamente, porque foi uma experiência que não foi confortável para ela. Ela aprendeu fazendo, ela experimentou. Na aprendizagem vicariante, nessa segunda imagem, a aprendizagem vicariante, ela quer dizer o quê? Vicariante significa capacidade de observar. Ou seja, é uma aprendizagem por observação. Por comportamento, ela observa os comportamentos dos modelos a quais ela tem acesso ao convívio, né? Seria esse convívio os pais, os familiares, os professores, ela tem ali o convívio social. Nessa foto, a criança ela está vendo o pai se barbear. Então, ela vendo o pai se barbear, ela está observando e nessa observação ela vai fazer o mesmo. Então, ela está ali observando o pai e fazendo a mesma coisa. Teorização da modelação. A modelação ele é um processo que acontece o tempo todo conosco. Modelação é a aprendizagem que o sujeito desenvolve a partir da observação dos modelos sociais. Eu aprendo a partir da exposição que eu tenho ao comportamento de outras pessoas. Ou seja, o que acontece com o outro vai influenciar na aprendizagem que eu vou ter sobre mim mesmo. Modelar não é imitar, pois a imitação é simplesmente repetir o comportamento de outra pessoa. Por exemplo, a criança, ela repete o que a gente fala, o que a gente faz. A modelação, ela vai muito além da imitação, porque a observação de regras abstratas e de conduta de comportamento. É como se eu estivesse vendo o que o outro faz, eu compreendo o significado daquele comportamento, compreendo no meu ponto de vista cognitivo e eu tento utilizar aquele modelo em outras situações. Não quer dizer que eu vou repetir aquele comportamento que eu vi ou fazer da mesma forma, né, que ele fez, mas eu vou modelando esse comportamento. Aqui nessa charge da Turma da Mônica, o Cebolinha está observando o pai dele trabalhar, pega a mala, ele está indo ali trabalhar no transporte público onde está cheio, né? E depois ele vê uma outra situação de casal, onde a mulher está brigando com o marido, né, discutindo ali no caso, e ali o Cascão no quarto quadrinho, o Cascão pergunta: "O que você vai ser quando crescer?" E o Cebolinha fala: "Eu tenho mesmo que crescer?" Ou seja, ele está observando os comportamentos e ele está vendo que aquilo ali, ser adulto, não é bom para ele. Ser adulto não é uma coisa tão legal, não é um comportamento tão bom quanto ele imaginava que fosse. Então, ou ele vai ali crescer e fazer diferente, né? Ele vai modelar ali aquele comportamento, porque ele pode fazer isso de acordo com os comportamentos que ele observou. Então, ele vai modelar esse comportamento. E a modelação, ela é isso. Ela modela o comportamento que foi ali visto, né? Durante a criança observou, então ele viu o comportamento. Esse comportamento influenciou no que ele pensa. Então, aí, a partir daí, ele vai fazer a modelação. Na modelação, o comportamento do observador é afetado de três maneiras diferentes, das quais constituem três funções de modelação, que é a aprendizagem observacional, que indica a importância no processo de observação do comportamento de outras pessoas e a consequência dele, a facilitação, que este efeito ele refere à facilidade de aprendizagem observacional para realizar os comportamentos já existentes que não estão inibidos, a inibição ou desinibição. Nessa entra a percepção da capacidade do sujeito ou das consequências que o modelo recebe através da sua ação. As etapas do processo de modelagem. No processo de atenção, é quando o indivíduo ele observa o modelo e seleciona o que é crucial para ele, ou seja, ele vai observar quem tem mais status, quem tem mais prestígio, quem tem uma idade maior do que ele. Por isso que muitas crianças mais novas, elas acabam observando as atitudes, os jeitos dos irmãos um pouco mais velhos. Então, ali ela observa e ela seleciona aquilo ali para ela. O que é crucial para ela, ela vai selecionar. No processo de retenção,
é quando a informação ela é codificada e fica na nossa memória, ou seja, em forma de imagens e instruções verbais. Assim, mesmo que um modelo não esteja presente, ela pode realizar esse comportamento. Por quê? Porque ficou ali memorizado na cabeça dela. Ela viu aquele comportamento, ela codificou e ficou na memória dela. No processo de produção, trata-se de corresponder o que foi aprendido com as imagens e os símbolos. Os processos motivacionais quando o processo é executado do comportamento aprendido. O valor funcional do comportamento pode fazer com que ele seja executado ou não. Esse valor ele depende de incentivos, né, motivações, né, são autoproduzidos, que faz parte de algo. Ou seja, ele tem que ser motivado para ele fazer, para ele ter aquele comportamento. Reformulação do conceito de reforço. O reforço ele é identificado com as consequências do comportamento. As consequências do passado influenciam o comportamento do futuro, em virtude dos valores de informação e de incentivo que veiculam. Ou seja, aqui nesse exemplo, né, ofereci ao meu chefe a gentileza de pegar um café. O meu chefe gostou, né, e agradeceu com um abraço. O meu colega de trabalho viu e fez o mesmo no dia seguinte. Ou seja, esse é um reforço vicariante. A recompensa e a punição podem ser obtidas de forma vicariante. Acontece quando alguém vê a si próprio no lugar do outro, que é recompensado ou punido. Nesse exemplo, a resposta foi o quê? Pegar o café. A consequência foi o abraço. E o reforço foi ver o colega sendo abraçado. Então, ele pensou ali, amanhã eu vou fazer igual. Porém, esse reforço, ele pode ser por uma recompensa ou por uma punição. Se aqui, no caso, aquela consequência ali de eu ter pegado o café, a consequência não tivesse sido um abraço, mas sim tivesse sido uma resposta do meu chefe mais agressiva, o meu colega ia ver e ele iria pensar, poxa, eu não vou fazer isso, nem amanhã e nem nunca na minha vida. Por quê? Porque não teve uma resposta positiva, ele viu que ali o chefe não gostou da situação, né? Pode ser que o chefe não goste de café ou não gosta da pessoa, algo assim. E ele pensou, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque de alguma forma o meu chefe não teve uma resposta tão boa. Então, isso aqui é um reforço vicariante, sendo negativo ou positivo. Se a pessoa está vendo, ela vai tomar para ela. Se for uma coisa boa, ela vai fazer. Mas se não for uma coisa boa, ela também vai pensar antes de fazer. Percepção de autoeficácia e motivação na teoria cognitiva social. A autoeficácia ela é uma crença que nós temos da nossa capacidade para atingir determinado desempenho em uma tarefa. Ou seja, ela diz respeito ao quanto você acredita na sua capacidade para realizar algo. Isso é algo central, né, segundo Bandura, porque nós vamos nos esforçar em tal atividade de acordo com o que a gente acredita, se a gente vai ou não conseguir realizar aquela tarefa. Existem quatro principais experiências, né? Que são a experiência vicariante, a direta, a persuasão e a física emocional. Na experiência direta, o indivíduo ele vive uma experiência e vai definir se ele acredita ou não ser capaz de realizar aquela ação. Por exemplo, se você faz uma pergunta ao professor e ele não responde, ou ele responde grosseiramente, isso vai trazer uma experiência negativa, fazendo com que a pessoa não pergunte mais nada, ou fazendo com que ela se sinta incapaz de entender aquilo que o professor explica. Na experiência vicariante, é quando o indivíduo observa outra pessoa praticando uma ação e, a partir disso, ele vê se ele é capaz ou incapaz de realizar essa mesma ação. Por exemplo, se você observa uma aluna que é muito boa, né, na sala de aula, ela
sempre tira as boas notas, ou ela é muito boa em uma disciplina. E aí ela tem uma questão ali de matemática na lousa para ela responder. E ela vai lá e ela não consegue fazer, automaticamente você se sente incapaz de conseguir fazer aquela mesma atividade. Por quê? Porque você pensa, ah, mas ela é muito inteligente e ela não conseguiu, imagina eu. Na experiência de persuasão verbal, é quando uma pessoa diz ao indivíduo que ela é capaz ou incapaz de fazer em uma ação. Isso vai fazer com que ele acredite ser mesmo capaz de realizar tal ação, né? Ou seja, no caso de um pai, de um adulto, tá ali ensinando a criança a andar de bicicleta, para a criança é uma coisa nova, tudo que é novo dá medo. Então, se a pessoa ali, o adulto, ficar ali motivando aquela criança, falar, não, você vai conseguir, é fácil, vai dar certo, e ela fica motivando e deixando aquela criança confortável, a criança, por mais que ela tenha medo, ela vai tentar. Então, ela vai colocar esse sentimento de capacidade dentro dela, de que ela vai conseguir. E mesmo que ela tenha medo, ela vai com medo mesmo. Por quê? Porque ela sabe que tem alguém ali motivando, que tem alguém ali do lado dela que vai ajudar ela se ela precisar. Na experiência física e emocional, ela varia muito de pessoa para pessoa, mas é quando a pessoa também se considera capaz ou incapaz de realizar tal ação de acordo com as condições físicas e emocionais dela. Exemplo, você tem uma prova onde todo mundo estudou para ir bem. Só que você é uma pessoa que você trabalha, você não tem tempo para estudar, você tem que fazer muitas atividades para sobreviver e tudo mais, e você está ali num ambiente onde outras pessoas, às vezes, não têm que trabalhar, não tem outras atividades no dia a dia, e se dedica muito para quê? Para o estudo, né? E você não, você já tem que trabalhar, você não tem tempo, você trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, você chega super tarde em casa, no outro dia tem que acordar super cedo. Então, quando chega no dia da prova, você se sente incapaz, você tem aquela sensação de incapacidade de não conseguir bem na prova, antes mesmo de você fazer a prova, saber o resultado, e pode ser um resultado positivo, mas você se sente incapaz, porque você vai pensar, eu estou cansado, eu trabalhei muito, eu fiz muitas coisas, e o meu colega que não precisou trabalhar, ele teve muito mais tempo de se dedicar e eu não. Então eu vou ir mal nessa prova. A modelação, ela tem modelação cognitiva e o treino autoinstrucional, elas são dois exemplos específicos do que é o uso da modelação na instrução. A modelação, ela cognitiva, nada mais é do que o jeito que você se comporta e verbaliza os seus pensamentos sobre a razão de como atuar de certa maneira. Ou seja, junta o seu comportamento com a verbalização dos seus pensamentos e a sua razão. Como que você vai se comportar de acordo com cada situação? Como que você se porta de uma maneira que você acha correta em uma situação ou em outra situação, né? Que você acha que naquele momento, aquele comportamento é o certo. Isso serve para o processo de desenvolvimento. Por quê? Se errar, você pode se aperfeiçoar, né? Para ficar melhor. E se você acertar, você também pode se corrigir sempre. No treino autoinstrucional, é quando a criança ela tem uma atividade dada pelo professor e, ao elaborar a atividade, ela se instrui em voz alta, desempenhando a atividade sem ser ditada pelo professor. Ou seja, ali mesmo que em voz alta, ela vai ditar as regras ali do que ela tem que fazer, ela vai aplicar ali o passo a passo do que ela precisa fazer, né, para ser necessário, para completar aquela atividade, e muitas das vezes ela vai executar tudo isso sem a mediação do professor. Autoeficácia e motivação na escola. O ambiente escolar pode influenciar a motivação através da autoeficácia e da observação de modelos.
A autoeficácia, por exemplo, vai afetar o nível e o modo como ser dado os objetivos e podemos perceber isso no próprio desempenho do aluno. Dependendo do objetivo, a autoeficácia poderá ser afetada de forma negativa, já que ela dependerá da sua capacidade para agir sobre a atenção e adaptação de novas situações. Ou seja, negativo porque a criança ela vai se sentir com aquele sentimento de incapacidade, né? Por ser pressionada, né? Porém, ao mesmo tempo, em situações, esse desenvolvimento ele pode ser rápido. Por quê? Em situações de pressões, ele vai conseguir sair bem, vai conseguir fazer a atividade e vai superar o seu medo. Mesmo que no início ele sinta medo por não conseguir fazer a atividade, mas ele vai conseguir lidar com aquela pressão, né? Já no processo de comparação social na sala de aula pode trazer problemas ao professor, se a postura do aluno não estiver à altura de suas expectativas, podendo ser comparada aos outros alunos, ou que envolve o seu ego ao desenvolver as atividades. Uma vez que decepcionado, ele não consegue chegar ao objetivo esperado. Ou seja, ele não vai conseguir, por quê? Porque ele foi comparado, né, ao colega, aquela questão que o professor fica falando, olha, tá vendo aquele seu amigo? O seu amigo ali, o do lado, ele faz tudo atividade, ele não bagunça, ele tira somente 10, ele só tem boas notas, né? E a questão da comparação é muito ruim em sala de aula, por quê? Porque a gente não sabe ali do contexto, o que a criança vem, do contexto que a criança está passando, né? E aí a criança, muitas das vezes, ela se sente, por essa comparação, ela se sente muito triste, ela se sente incapaz, às vezes ela sente raiva, e ela, né, sentindo raiva, ela não vai conseguir chegar ao objetivo que é esperado, porque ela vai desistir, né? E às vezes na questão ali do ego, ela vai dizer, eu não quero fazer, eu não sei, eu não vou fazer e pronto, né? Portanto, a autoeficácia, a motivação, a realização são funções diferentes nas práticas pedagógicas, pois elas não possuem valores equivalentes, apelando para os motivos externos da aprendizagem. Bandura diz que podemos trabalhar isso motivando os nossos alunos, né? Ajudando ali, primeiramente, nunca ficar comparando um aluno do outro e o principal, a gente verificar o que o aluno tem, né, de dificuldade, para a gente poder ajudar. E mesmo que ele não chegue ali no objetivo principal, né, vamos dizer, da turma, mas modelando ali aquele comportamento para que ele venha conseguir ser melhor do que ontem, né? Independente do objetivo principal da turma, a criança ela nunca pode chegar, sair da mesma maneira que ela entrou. Então, Bandura fala muito da questão da motivação. Então, o professor ele sempre está aqui, tem que motivar o aluno, dizer para o aluno que ele é capaz, que ele vai conseguir e acreditar que esse aluno vai fazer isso, né? Considerações finais. Como foi dito, né, Bandura ele foi um psicólogo, né, que trabalhou ali com Skinner e com outros autores, Miller e tudo mais, na questão ali na época do behaviorismo. Então, ele nas suas pesquisas ele desenvolveu a teoria cognitiva social, que também, né, estuda o comportamento, né, do indivíduo em diversos contextos, né? Seja na saúde, seja na educação, mas ele estuda em diversos contextos. Tem como meio ali do comportamento a reciprocidade triádica. Sem essa reciprocidade é muito difícil, por quê? Porque existe a questão ali da pessoa, do comportamento, o ambiente, essa tríade ela sempre está junta, né? Uma das principais questões da teoria do Albert Bandura é a observação, né? A observação, a aprendizagem por observação.
Nessa aprendizagem, nós temos a aprendizagem atuante, que é aquela que a gente, né, aprende na prática, a gente experimenta e tem uma consequência. E tem a vicariante, que é a partir do quê? A partir da observação, né? Temos a modelação, que tem 4 processos, que é a atenção, a retenção, a produção, a motivação, né? Que pode alterar o desempenho da criança se tiver alguma alteração nesses 4 processos. Temos ali a autoeficácia, que são as crenças, né, que nós temos da nossa capacidade para atingir determinado tarefa, ou seja, não adianta eu só pensar assim, eu vou entrar na faculdade porque eu quero ser um professor, mas a gente não acreditar que a gente vai ser um professor. É fácil você entrar numa faculdade, mas é difícil a gente acreditar que a gente vai exercer aquela profissão, né? Muitos pensam, eu não vou fazer medicina porque eu não sou tão inteligente para isso, eu não tenho capacidade para isso. Ou seja, essa autoeficácia é muito baixa, né? Não tem essa autoeficácia alta na pessoa. Ela não acredita na capacidade que ela tem para ser uma pessoa, um médico, né? Ou para ser um ótimo, um excelente professor, né? E temos também a importância do reforço, principalmente ali na educação, que o reforço ele tem as suas consequências, que pode ser as consequências de punição, né? Ou uma consequência boa, né? Uma consequência positiva. Aqui é a nossa análise do vídeo, né? O vídeo apresentado demonstra uma proposta diferente da forma de ensino dentro da sala de aula, onde a professora verifica com os alunos o seu conhecimento sobre a atividade que será aplicada. Dessa forma, ela poderá criar um plano para a aplicação da atividade, valorizando o conhecimento dos alunos, e com isso ela visualiza os alunos com mais dificuldade com o conteúdo, mantendo assim na sala um grupo de trabalho misto, onde os alunos que têm mais dificuldade podem ter em seu grupo um modelo para se espelhar e aumentar o seu aproveitamento e desempenho na atividade, tornando uma proposta estimulante, desafiadora e gratificante. Dessa forma, a atividade terá um maior aproveitamento pelos alunos no seu processo de retenção das informações e organização do aprendizado. A referência que utilizamos foi o texto disponibilizado pelo professor, né, da teoria cognitiva social de Albert Bandura. A nossa avaliação são essas questões, né? Primeira, de acordo com Bandura, o que é a aprendizagem vicariante? Assinale a resposta correta. É a aprendizagem por observação direta, por comportamento dos modelos, aos quais tem acesso ao seu convívio, pais, familiares e professores. É onde o sujeito aprende fazendo, experimentando as consequências de suas ações, o sujeito aprende pela própria experiência. É a capacidade de demonstrar habilidade com o passar do tempo e depois de um período sem nenhuma prática. A resposta correta é a C, pois somente a uma está correta. Na questão 2, sobre a reciprocidade triádica, postula interações recíprocas entre 3 espécies de fatores. Quais são esses fatores? Assinale a alternativa correta. É a pessoa, o comportamento e o ambiente. É aquela tríade, né, que sempre está ali recíproca uma à outra. 3. Quais foram as 4 principais fontes que deu origem à autoeficácia? Assinale a alternativa correta. As 4 fontes ali são as experiências diretas, experiência vicariante, experiência de persuasão verbal e a experiência de física emocional. Nós somos do grupo 7, seminário 2, turma do 6º D, e os integrantes do grupo são Cristiane da Silva, Gleicilane Mota, Jéssica Moraes, Joyce de Moraes, Ludmila Perim, Maria Aldelaine, Michele Bonfim, Michele Trama e Tainá Loyola. Agradecemos a atenção de todos, né? E muito obrigada.